Então nós estamos assim. Então, boa noite aí, bem-vindos aí meus irmãos. Nós estamos aqui nessa luta que é essa adequação do ministério pastoral, que agora também tem que saber lidar um pouquinho com a questão da própria tecnologia, dessa ferramenta de tentarmos nos mantermos próximos aí, de nos mantermos juntos, vivendo um momento em que as coisas têm estado bem difícil para nós. Então, esse é um tempo que nós temos juntos aí, né? Uma maneira que temos de podermos compartilhar a palavra de Deus. E eu queria, nesse início desse nosso tempo aqui, orar, né? Em primeiro lugar, eu queria orar. Eu queria orar pedindo ao Senhor que Ele nos abençoasse. Eu quero orar pedindo ao Senhor que Ele nos ajude nesse nosso tempo aqui, em que a palavra dele vai ser compartilhada, né? Em que a palavra de Deus vai ser compartilhada e nós vamos ter essa oportunidade de compartilharmos aí a palavra do Senhor, né? Então, vamos lá, orando em todo o tempo, e eu queria iniciar esse nosso tempo aqui, gente, iniciar esse nosso tempo aqui de oração, clamando a Deus pelo nosso Brasil, pela situação em que nós estamos enfrentando, e pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo nosso aqui de reflexão. Eu vou descansar agora. Os irmãos da igreja que não estiverem conseguindo assistir de alguma forma, depois eu vou dar um jeito de fazer, vai ficar salva no Instagram da nossa igreja isso, e aí nós vamos poder participar, vocês vão poder assistir então depois, tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos nos voltar para o Senhor mais uma vez nesse momento. Nos voltar para o Senhor, que é um Deus grande, poderoso, soberano, que reina sobre tudo, sobre todos, o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, a quem pertence todo o poder, e nós nos voltamos para o Senhor nessa noite, e Tu que és, ó Deus, o nosso esconderijo, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e nós queremos nos voltar para o Senhor nessa noite, em adoração pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela maneira bondosa com que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nessa noite nós queremos Te adorar, nós queremos abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz falando conosco. Nós clamamos a Ti, ó Deus, nesse momento, nesse início de culto, por aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, acamados, ó Deus, aqueles que têm vivido dias difíceis, seja, ó Deus, aqueles que estão já em uma UTI, sejam aqueles que estão aguardando uma vaga, sejam, ó Deus, aqueles que estão aí nos chamados leitos clínicos, aqueles que estão dentro de casas doentes ou não, mas igualmente assustados com tudo isso. Eu quero Te pedir, ó Deus, que aquela paz que excede todo entendimento, ó Deus, guarde coração e alma do Teu povo. Pai amado, eu quero Te pedir que o Senhor venha trazer cura, ó Deus, àqueles que estão enfermos. Nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu poder, e como filhos amados Teus, ó Deus, nós nos voltamos para o Senhor, humildemente Te suplicando, ó Deus, que o Senhor venha trazer cura, ó Deus. Eu tenho muitos irmãos, ó Deus, queridos, que estão, ó Deus, internados nesse momento, e eu clamo a Ti por eles, ó Deus, e certamente aqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, tem alguém próximo que também, ó Deus, está passando por uma situação difícil, ó Deus, e eu Te peço que o Senhor tenha misericórdia deles também, ó Deus. Fala conosco, ó Deus, de acordo com a Tua palavra. Pai amado, ministra ao nosso coração, e nós suplicamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse tempo aqui, nessa noite. É a minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quando eu lembro que uma das coisas que me irritava bastante, eu como
como pastor, uma coisa que me irritava bastante era aquela ideia das pessoas sempre pegar e dizer: ô fulano, ô vida boa, ô fulano, você é uma vida boa. E às vezes eu ficava irritado com aquilo. Mas com o passar do tempo eu percebi que realmente se tem alguém que pode dizer que é vida boa, é o cristão. Nós temos uma vida boa. Isso não quer dizer que nós temos uma vida que não tenha lutas, uma vida que não tenha dificuldades, uma vida que não tenha dores, né? Mas que nós temos uma vida boa por causa nas mãos de quem a nossa vida está. Nós temos uma vida boa por causa do que foi feito com o nosso passado, do quanto que nós temos a habitação de Deus em nós hoje, e o quanto aquilo que nos aguarda no futuro, e enquanto isso nós temos o próprio Deus conosco. E pensando nessa questão de vida boa, eu gostaria de, com vocês nessa noite, olhar para você, junto com os irmãos, olhar para o Salmo de número 112. E eu queria, olhando para esse Salmo, olhar para essa vida boa que o justo tem. Essa vida boa que aqueles que amam e servem a Deus pode dizer sim, ele tem uma vida boa. E o Salmo vai usar algumas expressões que demonstram isso. E nós precisamos e temos tanto a aprender com esse Salmo aqui. Irmãos, quando nós olhamos para esse Salmo 112, assim como o Salmo que o precede, o Salmo 111, são chamados aqueles salmos didáticos ou salmo de sabedoria. É salmo que observa a vida e usa alguns provérbios que se tinha de observação da vida para afirmar um fato e para nos conclamar a esse tipo de vida que realmente agrade ao Senhor, né? E às vezes, irmãos, na nossa vida a gente fica apenas focado nas adversidades, nas lutas, e esses dias se tem uma coisa que é fácil nós fazermos, é isso. Porque a todo momento nós olhamos, ao ouvirmos noticiários, você ainda ouve, eu tenho procurado fugir disso, parece que tudo está focado naquilo que está ruim, naquilo que está dando errado, em toda luta e toda dor, e não que isso deva ser negligenciado, mas a nossa vida, ela não é somente isso. A nossa vida não é feita apenas disso. Nós precisamos parar de olhar apenas para aqueles caminhos, para os caminhos de Deus para nós apenas como uma via dolorosa. Mas os caminhos de Deus para nós também têm momentos de bastante alegria, de prazer, e o salmista, nesse texto, nesse salmo, ele vai nos convidar a olhar para essa boa vida do justo e daquilo que nós podemos desfrutar nela. A vida cristã, ela tem lutas, sim, bastante, muitas lutas. Mas ela também não é só isso, porque o próprio salmista vai dizer que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então a nossa vida, ela é sim de luta, mas ela não é apenas de luta, ela não é só de luta, ela tem tantas outras coisas que nós podemos desfrutar e nós podemos experimentar, e nós precisamos perceber isso na nossa caminhada com o Senhor. Eu quero olhar então, convidar você, se você já abriu na sua Bíblia aí, o Salmo de número 12, para nós olharmos para esse Salmo de sabedoria. Esse salmo que são resultado de reflexões da vida, sobre os problemas da vida, sobre as dificuldades da vida, sobre as alegrias da vida, sobre a finalidade disso tudo na vida, e nós podermos aprender com esse salmo. E com isso, esse salmo tinha como objetivo exortar o povo à piedade. A piedade é a prática das coisas religiosas, é a prática da fé. Esse salmo tinha como objetivo com isso exortar o povo à prática da piedade, da confiança plena em Deus e na justiça de Deus, que muitas vezes parece, e nós vemos isso nos Salmos, que parece que a justiça, e tem alguém que já disse o ditado, e é um ditado errado, né? De que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. A justiça de Deus, ela nunca tarda e ela nunca falha, mas no momento certo a justiça de Deus, ela é feita, e nós precisamos caminhar com esse Deus. Então esse salmo que nós vamos ler aqui nessa noite, ele tem como objetivo para mim e para você
demonstrar de maneira quanto é constante, o quão maravilhosa é as bênçãos desfrutadas quando nós buscamos ao Senhor. As bênçãos que nós podemos experimentar quando nós buscamos e confiamos plenamente no Senhor. E esse é o objetivo desse salmo aqui. E esse salmo vai terminar dizendo para nós que o juízo ele vai vir. Em que às vezes na nossa ótica pode parecer tardar, mas um dia o ímpio será julgado. E todas as coisas será posto no seu devido lugar. Isso deve consolar o nosso coração. E isso deve nos levar a louvar a esse Deus, a nos voltarmos para Ele em fé, em oração confiante e dependente. Vamos ler então, e você vai perceber, nós vamos ler agora esse salmo, você vai perceber que esse salmo ele vai nos mostrar de maneira bem prática o quanto que e ao ler esse salmo perceba o quanto que esse salmo vai mostrar o valor que se tem o temor ao Senhor, e nós vamos entender um pouquinho isso. O quão vantajoso é para nós temermos ao Senhor, porque esse salmo vai falar de alguns benefícios que somente aqueles que temem ao Senhor podem desfrutar. Desfrutar ainda nessa vida, tem benefícios para o presente, benefícios para o futuro, mas uma coisa que você vai perceber nesse salmo, é que esse salmo vai dizer que o juízo de Deus, ele não tem escapatória, e de que nós vamos poder ver, como outros profetas já disseram, que naquele dia nós poderemos perceber a diferença entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme, o que serve a Deus e o que não serve. Leiamos o Salmo de número 112. Diz assim o salmista nesse Salmo: Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Ao olharmos para esse salmo, a primeira coisa que nós percebemos, e eu quero enfatizar com os irmãos aqui em primeiro lugar, olhando para esse salmo, é a origem dessa boa vida que o justo tem. A origem dessa boa vida que o justo tem, e nós precisamos olhar e crer nisso, ela se encontra de maneira bem clara logo no primeiro versículo. A origem da boa vida do justo, em primeiro lugar, o texto diz: bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que teme ao Senhor. Então a origem da boa vida do justo está justamente porque ele teme ao Senhor, e esse temor ao Senhor é aquele medo de desagradar a Deus, de errar o caminho. É esse temor que faz com que nós vivamos a nossa vida, não com medo de desagradar as pessoas, não com medo de ferir ou de magoar as pessoas à nossa volta, porque isso, Provérbios vai dizer que isso é temor a homens, isso traz laços para a nossa vida. Mas a boa vida do justo, a origem dessa boa vida do justo, é justamente porque ele teme ao Senhor. A preocupação dele é em não desagradar o Senhor, não é um medo covarde.
Não, mas é um temor reverente, é aquele desejo de agradar ao Senhor, é aquele temor de errar o caminho, porque afinal de contas pecado é errar o alvo. Então a boa vida dele, a origem está porque ele teme ao Senhor, ele não quer desagradar ao Senhor, ele não quer errar o caminho, ele quer caminhar nos caminhos que Deus preparou para ele, no caminho que Deus trilhou, no projeto de Deus para a sua vida, e isso é um dos motivos dessa origem e que justifica essa boa vida do justo. Mas ainda, no primeiro versículo, acrescenta algo que faz com que o justo tenha essa boa vida na perspectiva do Senhor. Além de temer ao Senhor, ele também é alguém que se compraz nos seus mandamentos. Ele é alguém que ele tem grande prazer na lei do Senhor. Ele aprecia a lei do Senhor. Ele tem apreço, ele tem estima. É aquilo como o salmista fala no Salmo 119, ele tem prazer na lei do Senhor, nessa lei ele medita de dia e de noite. Então, a partir do momento que ele vai meditando na lei do Senhor, ele vai adquirindo conhecimento a respeito desse Deus, e esse conhecimento, ele vai permeando todo o ser desse cristão, e agora ele começa a caminhar com sabedoria, porque sabedoria é eu transformar aquele conhecimento em algo aplicável ao meu dia a dia, e ele começa a transitar pela vida cheio de temor ao Senhor, apegado à palavra do Senhor, tendo prazer, afeição, se deleitando com a palavra do Senhor, e é ela que é a norma de fé e prática para a vida desse cristão, e como ele é feliz, e como ele pode levar uma vida boa, mesmo em meio a tantas adversidades, mesmo em meio a muitas lutas e dificuldades, ele tem uma vida boa. Perceba, o resultado disso é que esse temor ao Senhor, esse prazer na lei do Senhor, vai trazer bênçãos que são definitivas, são bênçãos que não podem ser tiradas da vida desse que teme ao Senhor. E um exemplo disso nas Escrituras, e nós não vamos falar, mas todo mundo conhece, um cristão que já tenha lido um pouquinho as Escrituras, quando nós olhamos para a vida de Jó, a Bíblia fala que Jó era alguém que temia ao Senhor, era alguém que tinha uma preocupação em desagradar o Senhor, era alguém que era afeiçoado ao Senhor, apegado ao Senhor. E mesmo ele passando por muitas adversidades como ele passou, de perder todos os seus bens, de perder os seus filhos, de perder a sua própria saúde, e no meio daquilo tudo, toda essa luta, ela só serviu para que ele reconhecesse que ele conhecia Deus, mas que o conhecimento que ele tinha de Deus era limitado, mas no caminhar com o Senhor, no meio daquilo tudo, ele pôde dizer: Senhor, eu te conhecia antes só de ouvir falar, mas agora te conheço porque te viram os meus olhos, no meio de toda a luta, de toda a dor. E tanto é que milhares de anos se passaram e nós continuamos falando da paciência de Jó. Tiago vai citar essa paciência de Jó, essa perseverança. Então é uma bênção que perdura. Então, se a origem dessa boa vida do justo tem a ver com o temor que ele tem do Senhor, dessa preocupação em não desagradar o Senhor, ela também tem a ver com esse prazer que ele tem na lei do Senhor. E agora então, uma vez que isso acontece, quais são as bênçãos que o justo desfruta? Quais são as bênçãos desfrutadas pelos justos? Aí nós vamos olhar para os versículos de número 2 a 8, e nós vamos ver que o justo ele desfruta de algumas bênçãos do Senhor. E quando nós olhamos para os versículos 2 e 3, nós percebemos que diz que o justo ele tem uma linhagem poderosa e vida próspera na terra. E perceba, se você, quando fala assim, olha, como diz aqui, a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre.
Cuidado se quando você estiver me ouvindo falar a respeito de prosperidade, você estiver pensando apenas em recursos financeiros, em dinheiro. Essa prosperidade ela é muito pequena e ela não tem a ver com a ideia da prosperidade das Escrituras, que vai muito além do que apenas dinheiro. Há um ditado que diz que há pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas possuem é o dinheiro. Então, quando olhamos para as Escrituras e falamos de prosperidade, ela inclui também uma prosperidade financeira, mas é apenas uma parte do que é prosperidade. Porque, afinal de contas, quando Jesus falava a respeito de riqueza, o próprio Cristo falou assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Então, a prosperidade a qual o justo desfruta é muito mais do que ter recursos financeiros. Né? Então, os versículos, e perceba os versículos 2 e 3, a ênfase desse versículo não está nas riquezas, como eu estava falando com os irmãos, mas na bênção de Deus para que o diligente prospere. O justo, por temer ao Senhor, ter prazer na lei do Senhor, ele pauta a sua vida dessa forma, no temor, preocupado em agradar ao Senhor, preocupado em obedecer à lei do Senhor, aquilo que a Bíblia manda, aquilo que a Bíblia o instrui. Então, logo, ele tem a bênção de Deus sobre a sua vida, e esse trabalho diligente o levará à prosperidade em todas as áreas da sua vida. Ele será próspero na sua profissão, porque ele faz como que para agradar ao Senhor e não a homens. Ele será próspero na administração dos seus recursos, sejam eles muitos ou parcos, porque ele vai fazer isso de acordo com o temor do Senhor, e ele vai experimentar de bênção na vida. A bênção de Deus muitas vezes ela é desperdiçada por causa da nossa indisciplina. Quantas vezes o justo ele desperdiça a bênção de Deus por causa da indisciplina, e é por isso que ele precisa ou voltar-se para o Senhor e aprender com o Senhor como é que ele pode ser tão abençoado. E aí ele vai ter que temer ao Senhor, ter prazer na lei do Senhor. O justo, uma outra bênção que o justo recebe, olhando para esses versículos, e agora olhando para o versículo 4, o justo, por causa do seu temor ao Senhor, por causa de ter prazer na lei do Senhor, e por causa das bênçãos que ele desfruta do Senhor, o texto diz que ele recebe orientação divina, ele recebe direcionamento de Deus em tempos de angústia, devido à sua compaixão, como ele é alguém cheio de compaixão, piedoso, e cheio caracterizado pelo amor. Ele recebe orientação, porque olha o que diz o versículo 4, aos justos nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Sabe, essa orientação para si mesmo que compartilha com os outros sobre a ótica da fé. O texto está dizendo que no meio das trevas, no meio das lutas, das dificuldades, nasce luz para ele. E ele compartilha, e essa própria luz, essa orientação de Deus aqui, ele compartilha com os outros e ensina os outros, porque afinal de contas ele é bondoso, compassivo e justo. E aí ele experimenta de uma bênção de Deus sobre a sua vida. Uma outra bênção que o justo desfruta, nós olhamos aqui para o versículo de número 5. O justo ele é respeitado, reconhecido e até defendido no tribunal por causa dos seus atos generosos. É aquela ideia de dizer assim, não, eu o conheço, eu sei quem ele é, eu sei da sua índole, eu sei do seu caráter, a sua vida desfila a compaixão, a sua vida desfila a piedade, a sua vida, eu vejo aspectos de generosidade na vida dele. E por isso, quando surgem as adversidades da vida, esse justo, em primeiro lugar, esse homem que teme a Deus, ele desfruta de respeito das demais pessoas. Ela fala assim, eu sei bem quem ele é, eu sei bem quem ela é, e ele desfruta de respeito. Por quê? Porque ele teme a Deus, ele se compraz no mandamento do Senhor, e a vida dele é regida por esse temor a Deus e por esse amor à palavra de Deus. Então, por isso ele é respeitado.
As pessoas não... O respeito que ele tem não é porque as pessoas têm medo, é porque as pessoas o conhecem. E ele reflete esse Deus na vida dele. E isso faz toda a diferença na vida desse homem, dessa mulher de Deus. Porque olha o que diz o versículo 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Esse é o versículo de número 5, na tradução da NVI. Na NAA, que eu estou lendo com vocês aqui, diz: feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Perceba, o texto está dizendo que o justo, ele é alguém que ele empresta com generosidade. E nós vivemos hoje num mundo tão ganancioso, né, que quantas vezes as pessoas é assim, parece que o lema é: o que é meu e o que é seu pode ser meu também. E isso tem a ver com a ganância, isso tem a ver com o desejo de cada vez mais de ter, de acumular. Mas o texto está dizendo que o justo, ele se compadece, ele empresta, ele vê os seus recursos não apenas como algo para si, mas ele vê os seus recursos, todos eles, sejam eles financeiros, intelectuais, sejam eles das suas capacitações. Né? Nós vimos aqui tantas dificuldades que eu tive aqui hoje para fazer uma live. E aqueles que têm capacidade para isso, eles veem esses recursos que Deus deu para eles para servir também nisso. Então, o justo, ele vê todos os recursos que ele tem como não sendo deles mesmo. Sabe? Como que possuindo tudo, mas não sendo dono de nada. E o texto diz que esse justo, ele é alguém que ele é generoso. Ele entende que os recursos que Deus conferiu a ele é para ele de maneira simples. Ele entende que Deus dá recursos para ele para suprir as suas próprias necessidades pessoais, suas necessidades básicas. Ele entende que Deus dá recursos para eles para patrocinar a causa do Evangelho, para sustentar a obra de Deus, para promover o reino de Deus. E ele entende também que Deus dá recurso para ele para abençoar outros. Porque o justo, lembra, ele teme a Deus. A vida dele é pautada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina ele. E por isso ele desfruta. Quantas pessoas eu conheci que não tinham, que partiram para a glória sem ter grandes patrimônios. Aliás, alguns eu conheci sem ter patrimônio algum. Mas como foi, era interessante notar uma pessoa especificamente que eu lembro, de que no velório dela, quantos testemunhos houve da generosidade daquela pessoa e a impressão que se tinha quando estava se falando daquela pessoa ali. Eu falei assim, estão falando de um milionário? Não estavam falando de alguém que era milionário, mas de que alguém que ao longo da vida deixou que Deus dirigisse e Deus governasse toda a sua vida, e foi uma vida de generosidade, uma vida de abençoar os outros, uma vida de honestidade. Nós vivemos dias em que muitas pessoas falam: não, mas não dá para ser 100% honesto. Não, a Bíblia discorda disso. A Bíblia diz de que, o texto diz: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. É esse homem que é feliz, é esse homem que é abençoado pelo Senhor. E nós precisamos buscar esse tipo de bênção. Esse texto, ele nos chama a atenção para a realidade das tentações que acompanham o dinheiro. Né? Esse texto fala assim: olha, seja generoso, porque se tem um antídoto contra a ganância, é a generosidade. Toda pessoa gananciosa, ela não é generosa. Ou se ela aparenta em algum momento ser generosa, é porque essa generosidade vai dar para ela algum lucro maior ainda. Então, a generosidade, ela é um antídoto, ela é um remédio contra a avareza, contra a ganância.
E Jesus advertiu os seus discípulos: olha, fiquem atentos contra todo tipo de avareza, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então esse texto, ele nos chama atenção para essa realidade da tentação que acompanha o dinheiro. Exemplos, aquela ideia de uma propina para dar uma adiantada. Oh, dá para adiantar aí e tal, toma aqui um cafezinho, bem essa coisinha brasileira. Isso não tem a ver com aquilo que deve ser a prática do justo. Isso não tem a ver com o que o justo é, com aquilo que o justo deveria ser. Sabe, aquela ideia de presentes cheio de segundas e terceiras intenções, né? Como diz Provérbios, o presente do homem alarga-lhes o caminho, né? E todo mundo é amigo do que dá presentes. E às vezes as pessoas usam, não, isso aqui não é uma promessa, é só um presentinho para você, mas o objetivo é de corromper, o objetivo é de pegar um atalho, o objetivo é de conseguir algum tipo de vantagem. E a Bíblia diz que essa não é a prática do justo e que o justo tem sim essa tentação rondando, é algo que nos ronda todos nós e que nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com aquela ideia da carteirada. Você sabe com quem eu estou falando? A Bíblia nos traz alertas. E é interessante, uma outra bênção aqui, olhando agora para o versículo 6, que o justo desfruta, é que o justo ele sempre será lembrado com honra, porque ele teve uma vida, um alicerce de vida que era sólido. Sabe, o alicerce da vida dele era o temor ao Senhor e o apego à palavra do Senhor. Ele se conduziu no decorrer da vida com sabedoria, essa palavra aplicada ao seu dia a dia, e por isso ele sempre vai ser lembrado com honra. Às vezes ninguém é lembrado pelo tanto de patrimônio que tinha. As nossas lembranças que nós temos das pessoas são por aquilo que elas foram, aqueles que já não estão mais conosco, e significaram em nossas vidas, ou aquilo que as pessoas significam na nossa própria vida. E perceba, olha o que diz o versículo 6, ele não será jamais abalado, será tido em memória eterna. A ideia de ser abalado, quando fala que o justo não será abalado, a ideia da palavra abalado aqui é de um terremoto, desestabilizado, sucumbir. Ele não vai ser abalado, mas a memória do justo vai permanecer. Quantas pessoas que aos olhos desse mundo eram pessoas sem importância, mas aos olhos de Deus, pessoas bem conhecidas. Quantos anônimos estão tombando e voltando para casa nesse meio dessa pandemia? A maioria deles desconhecidos do mundo, a maioria deles não são famosos, mas muitos desses, ao retornarem para casa, ao retornarem, estão agora desfrutando da presença de Cristo. Eram pessoas que caminharam, e eles vão ficar, a sua memória não vai ser, ele não foi abalado. Ele não foi abalado. Está com o Senhor não será tido em memória eterna como alguém que caminhou com o Senhor. O justo não teme. O justo ele não teme os imprevistos da vida por causa da sua confiança em Deus. Isso é uma outra bênção que o justo desfruta. Como tem sido difícil, irmão, esses dias. Eu mesmo tenho hora que eu fico aturdido, tem hora que eu fico desorientado, entristecido, às vezes com raiva, às vezes furioso. E eu tenho sempre que me voltar para o Senhor e para a sua palavra. Olha o que diz o versículo 7, a respeito do benefício de uma das bênçãos que o justo ele desfruta. Ele não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Ele não teme os imprevistos da vida, não é porque ele é um super-herói. Não é porque ele não sente dor, não é porque ele não se entristece.
não é porque ele não chore, não é porque ele não tenha receios e temor de muitas coisas, não, mas é porque ele confia no Senhor. Porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. E isso faz toda a diferença na nossa vida. E aí o texto diz, versículo 8, o seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. O justo, ele é firme e ele supera todo litígio, ele supera toda a oposição dos injustos, porque o coração dele está confiado no Senhor. E isso faz toda a diferença. E isso é um antídoto para a nossa alma hoje, irmãos. Nós vamos olhar no final desse salmo, isso deve nos consolar, não trazer alegria ao nosso coração, porque o julgamento do ímpio, a punição do ímpio não deve nos trazer a punição, não deve encher o nosso coração de alegria, né? Mas deve trazer consolo para nós, sabendo que um dia Deus julgará todas as coisas. Então, não tema os imprevistos da vida. Sabe? Nós não sabemos da nossa vida o amanhã. Nós não sabemos das más notícias que vão chegar para nós. E, aliás, más notícias é o que não tem faltado. Mas eu preciso olhar para esse texto. Olha sobre o justo, uma bênção que o justo pode desfrutar, e você deve falar, Senhor, eu quero desfrutar dessa bênção, Senhor. Eu quero temer ao Senhor, eu quero andar e guiar e pautar a minha vida de acordo com a Tua Palavra, e reger toda a minha vida de acordo com a Tua Palavra, apreciando, e Senhor, eu quero desfrutar dessa bênção. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Como dizia uma música antiga, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Tudo está no controle dele. E eu preciso não me atemorizar, não me abalar. E me manter firme. E aqui, caminhando para o final da nossa reflexão, em terceiro lugar, nós estamos olhando aqui de que a origem da boa vida do justo é esse temor a Deus e é esse apego à palavra de Deus. E nós vimos até agora algumas das bênçãos que o justo desfruta. E agora, em terceiro lugar, o salmista, ele encerra aqui esse salmo dizendo qual é o legado que o justo deixa e o fim triste que o ímpio deixa. É aquilo que, se eu não estou enganado, o profeta Malaquias fala, naquele dia vocês verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E o justo, ele deixa um legado, e o ímpio vai experimentar de juízo também do Senhor. Os versículos 9 e 10 diz assim, ele emenda ainda falando a respeito do justo. O versículo 9 ainda fala da questão do justo. Ele distribui, dá aos pobres, mesmo olhando os seus inimigos, os ímpios ali, afinal do versículo 8, ele distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Essa justiça é a boa reputação que o ímpio desfruta. Sabe, é quando alguém pode que o justo desfruta. É quando alguém olha para a vida dele e fala assim, eu não gosto dele, eu não gosto da fé dele, eu não acredito naquilo que ele acredita, mas eu não tenho o que falar dele. É alguém que é justo, é alguém que é generoso, é alguém que é compassivo. É alguém que tem uma vida diferenciada, uma vida que reflete valores que nesse mundo estão ultrapassados e abandonados. Então, o justo, essa justiça do justo, que é essa boa reputação,
falará mesmo depois da sua morte, por causa da sua generosidade. Versículo 9a, distribui-da aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. A igreja que eu pastoreei lá em Praia Grande, o local onde a igreja está inserida, onde a igreja foi construída, e o terreno ao lado, foi fruto da generosidade de um homem que já faleceu já há muitos anos, mas a sua generosidade fala até hoje. E perceba essa boa reputação que o justo que o justo tem, ela continua a falar mesmo depois da sua ausência, mesmo depois da sua partida, ela permanece para sempre. O valor do justo será exaltado devido à sua generosidade. E diz, olha, eis um homem generoso. Você é uma pessoa generosa? Talvez nós olhamos e Senhor, eu quero desfrutar de todas essas bênçãos que o justo desfruta. Mas você que está me ouvindo, você é uma pessoa generosa, generosa na maneira com que você administra o teu tempo, na maneira com que você administra os seus recursos, generosa na maneira com que você doa o seu tempo às pessoas, generosa na maneira com que você, de maneira cheia de temor e cuidado, investe os recursos que Deus te dá. Você é caracterizado pela generosidade? As pessoas que convivem com você, elas podem dizer de você, fulano é uma pessoa generosa. Ou às vezes estamos tão ensimesmados, né? Voltados só para as nossas necessidades, e nos esquecemos da generosidade. O texto está dizendo que o justo é exaltado por causa da sua generosidade. Agora o versículo 10 termina, já que eu falei do legado do justo aqui, né? A sua boa reputação continua mesmo depois da sua morte, a sua generosidade sempre vai falar mais alto. E agora vai falar também do triste fim, do juízo de Deus sobre o ímpio. O ímpio é aquele que não teme a Deus, que não se importa com o Senhor, que vira as costas para o Senhor, zomba, despreza e não quer nada com o Senhor. Às vezes parece que esse grupo está se dando bem apesar de todas as circunstâncias. E às vezes, como Asaf, nós ficamos meio desanimados, como Asaf no Salmo 73. Mas assim como lá no Salmo 73, como aqui, o que mudou a situação e o coração de Asaf, e o salmista chama a atenção aqui, é para o final do ímpio. E aí o versículo 10 diz, o ímpio vê isso. O que o ímpio vê isso e fica com raiva? Ele vê esse estilo de vida abençoado do justo. O ímpio vê esse justo que teme ao Senhor, que se preocupa com o Senhor, que não quer errar o alvo, que ama a palavra do Senhor. Ele olha para a vida desse justo, e esse justo agora, ele desfruta de bênçãos do Senhor. Ele é generoso, ele em momentos de aflições, ele é aconselhado e orientado pelo Senhor. Em meio de lutas e na mais terríveis das dores, o coração dele permanece firme, ele não teme mais notícia, ele não vive atormentado, preocupado, temeroso com o futuro, nem muito menos temeroso com a morte. Ele sabe que não importa a pior notícia que ele possa receber, ele sabe que o Senhor estará com ele, de que o Senhor orientará, de que o Senhor será consolo, e isso faz com que ele, não é que ele deseje, o justo não é masoquista, mas ele sabe que todo sofrimento que vier à sua vida, o coração dele não precisa temer, porque ele tem o Senhor com ele, e isso faz toda a diferença. E o ímpio olha para isso e fica com raiva. Ele olha para o justo e como ele é honesto e generoso, ele não consegue ser laçado pelo dinheiro, ele não é escravo, adorador de mamon, e o ímpio olha para isso e fica com raiva disso. O texto diz, o ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá.
O ímpio vai perecer coberto de inveja, porque ele gostaria de ter aquela boa vida que o justo tem, mas sem o temor ao Senhor ele não tem como ter essa boa vida. Ele olha para isso e ele fica cheio de inveja, ele fica frustrado com o sucesso do justo, porque embora muitos batam, e sob a ótica humana parece que esse ímpio tem muito mais sucesso, é muito mais bem sucedido. E sucesso é diferente de ser bem sucedido. Ele olha para isso e embora as pessoas achem na ótica humana de que ele está indo melhor, ele reconhece o verdadeiro valor e aquilo causa para ele inveja e frustração por causa da bênção de Deus que o justo desfruta. O ímpio ele vai testemunhar o triunfo do justo. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. Eles testemunharão o triunfo do justo, daquele que teme a Deus, daquele que busca ao Senhor. A inveja e essa frustração do ímpio não poderá de forma alguma impedir o sucesso do justo, nem a sua própria punição final. Essa inveja não vai poder de maneira nenhuma impedir o sucesso do justo na perspectiva divina, irmãos. Levantemos os nossos olhos, irmãos. Hoje, quando falamos com uma pessoa de sucesso, é aquela que tem milhares de seguidores no Instagram, é aquelas pessoas que têm muito dinheiro, que tem poder, que tem popularidade, que tem posse, que tem prestígio. Mas nós precisamos redefinir sucesso sob a ótica do Senhor. E se você teme ao Senhor, e você ama a palavra do Senhor, você tem tudo para ter uma vida bem-sucedida. E nada vai poder impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. E aí eu quero concluir esse nosso tempo aqui, nessa nossa reflexão aqui, de que afirmando para você que essa boa vida do justo, essa boa vida do justo e a vida abundante que foi prometida por Cristo estão em temer ao Senhor e em se submeter a Ele. Se eu e você queremos desfrutar dessa boa vida do justo, exemplificada aqui no Salmo 12, se nós quisermos desfrutar daquela vida abundante prometida por Cristo, eu preciso temer ao Senhor. E temer ao Senhor é me preocupar com Ele, me preocupar em caminhar, em agradá-lo. É deixar minha vida ser pautada pela palavra do Senhor. Temamos, nós precisamos temer a sua palavra, porque é essa palavra que vai nos apontar diariamente para Cristo, para a suficiência de Cristo, como falamos hoje de manhã na nossa escola bíblica dominical, para essa suficiência de Cristo. E vai fazer com que eu e você nos rendamos a Ele diariamente e tenhamos uma vida boa, uma vida verdadeiramente abundante. Então, que eu e você possamos perceber que temos uma vida boa. Então, que nós possamos, como membro da nossa comunidade, falar assim, vida boa! E você fala assim, verdadeira verdade, vida boa. Porque eu sou mais do que feliz. E você pode dizer, não, eu sou mais do que feliz, eu sou bem-aventurado, porque eu temo ao Senhor. Porque eu ando nos seus caminhos, eu temo, eu procuro guardar a sua lei, eu medito nela. E é essa palavra que norteia a minha vida e me orienta. E se isso acontecer, a sua confiança em Deus jamais será abalada. Você não vai temer quando vir más notícias, porque o teu coração está firme, confiante no Senhor. Isso não quer dizer que nós vamos entender sempre todos os caminhos do Senhor, mas isso vai fazer com que, porque eu temo ao Senhor,
porque eu temo ao Senhor, eu guardo a sua palavra, eu tenho afeição pelo Senhor, isso vai fazer com que mesmo diante das más notícias, eu vou dizer, Senhor, mesmo eu não entendendo, Senhor, eu não preciso entender, eu confio no Senhor. Eu confio nos teus planos, eu confio nos teus propósitos. Eu confio na tua bondade, Senhor, eu confio na tua graça. Eu confio na tua misericórdia. Então que essa palavra traga realmente calma ao nosso coração. Eu prego para você que está me ouvindo e eu prego para mim. Porque diante de tantas coisas acontecendo, eu tenho me visto cercado de preocupações com pessoas que eu amo e que não estão bem. E eu fico temendo. E essa semana, ao olhar para esse versículo, diz: não temerá mal notícia, porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. Que você entre nessa semana confiante no Senhor. Que você, teu coração permaneça firme e que o Espírito Santo te ajude a perceber qual boa é a sua vida. Uma frase que eu gosto, que foi achada numa cabana de um cristão anônimo lá no deserto na África, onde ele falava que o meu passado foi remido, o meu presente faz sentido e o meu futuro está garantido. Essa é a boa vida do justo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo. Eu queria convidar vocês a estarem aí atentos, porque essa semana, hoje é chamado Domingo de Ramos, e essa semana é toda aquela semana que antecede a Páscoa, domingo que vem, em que nós vamos trazer pequenas devocionais, procurando caminhar com Jesus Cristo na sua última semana antes da crucificação, e domingo que vem nós vamos celebrar a ressurreição desse nosso Jesus Cristo que possibilitou para que nós tenhamos essa boa vida e que nós não precisamos temer más notícia, porque a notícia mais terrível, que é a morte, Jesus Cristo venceu por nós e nem essa nós precisamos temer. Deus abençoe, meus irmãos, até a próxima e uma boa semana para todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti e tua casa levante à luz o teu rosto e te encha de paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.